Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Investidor by Holder. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Dando continuidade à nossa leitura de relatórios gerenciais, vamos falar do MCHF11, Maior Capital Hedge Funds. Tá? Aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda. Okay? Não foi só uma leitura, uma interpretação aqui para ajudar vocês a tentar fazer uma leitura de um relatório gerencial. Estou deixando um link aqui, tá, desses relatórios. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade de verificar, né? Tá? Esse é um dos relatórios muito bacana, tá? E então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e não deixar de acionar o sininho de notificação. Nós falamos aqui no nosso canal de fundos imobiliários, né, renda fixa e também, né, de ações, né, que acho que eu gosto muito de ações, e também falando sobre educação financeira, que é bastante importante, né, que é o fundamento. Vamos lá, né, que é o maior capital, relatório mensal, MCHF11, abril de 2023, aí o ticker, número de cotista, patrimônio líquido, né, 298.371.795, 9,24 por cota, né, fazer a divisão por número de quantidade de cotas aqui, bate esse valor, liquidez 25,7 milhões, né, no mês e 1,1 milhão média diária. O valor da cota fechado, né, no dia 30 de março, 8,82, e último dividendo de 10 centavos por cota. Preço de mercado, né, pelo preço de mercado pelo patrimonial, 0,95. Dividendo yield de 4,5 anual. Anúncio dia 8º dia último e pagamento 13º dia último. Aqui as demais informações, taxa de gestão, taxa de administração e taxa de performance. Não vou fazer um vídeo só referente ao fundo, mais à frente. Tá? Aqui tem um ponto importante, que é o comentário do gestor, né? Descrição do referente ao mês de março de 2023. Paga dos cotistas em abril de 2023 foi de 10 centavos por cota, equivalente ao dividendo de 14,5, quando considerado o preço de fechamento no mês de 8,82. Durante o mês, o portfólio do MCH não sofreu alterações relevantes, o fundo continuou com a carteira alocada de maneira diversificada em diferentes estratégias, através, né, de ativos resilientes que seguem performando da maneira esperada. No caso do ativo, os créditos CRIs, todos os ativos seguem 100% adimplentes. Isso aqui é um ponto importante, né, só para deixar... quando não fala, não comenta nada, e depois você vê que não tem nenhuma marcação, né, nos CRIs, né, nos aluguéis né, e qualquer outros LCIs que ficam deixando né, tá inadimplente, você não fica sabendo. Então, dessa forma que achamos bem interessante deixar esse informado. Então, que, né, o fundo gerou um total de 0,96 por cota. Então, ele teve que completar com 0,04, né? A cota distribuiu 1 centavo, 10 centavos, né? Utilizando 0,04 das cotas de reserva. Encerramos o mês com 0,022 por cota de reserva. Então tem uma reserva lá ainda, né? Então isso aí não faz muita diferença aí do que fez o complemento. Aqui é a distribuição de rendimento do IPCA. Né? O IPCA que ele comenta aqui, né, que tem falado com o pagamento principal dos indicadores de inflação. Nos 2 meses voltou para dentro do teto, então começou a ter o decréscimo aqui, acho que isso é um ponto importante, né? Nesse contexto, considerando que é oportuno, portanto, apresentar o resultado, entrega de rendimento do MCHF no mesmo período dos 2 meses, né? Então, você acha interessante. E na janela começou no abril de 2022 e terminou no março de 2023. O IPCA apresentou uma variação de 4,65, bom, né? No mesmo período, o MCHF entregou dividendos 13%, né? R$ 1,30 por cota. Ou seja, uma rentabilidade de IPCA mais 8,35. A taxa média da carteira, aqui, falando aqui que tem uma proposta, né, de alocação, mandato de alocação amplo de diferentes classes de ativos, né, segmento imobiliário, classificação do MCHF em 3 grupos, né. Aí ele fala de ativos estruturados, ativos de crédito, CRIs, né, FIIs líquidos, que representam a posição do MCHF, investindo na cota de outros fundos de mercado. Aqui é um fundo híbrido, né? Então é muito interessante isso aqui, porque eles
trabalha uma gestão mutativa. Abaixo apresentamos a taxa média de locação em cada uma dessas três categorias, estruturado IPCA mais 12,9, né? Então seria um ponto aí para poder dar uma alavancada, né? Então ele tem aproximadamente 48% do portfólio. Os CRIs, né, IPCA mais 10,5, também não é um bom número, né, ao ano, tem aproximadamente 26% do portfólio. E os FIIs líquidos, né, 12,6, que equivale a quase 23% do portfólio. Aqui ele tem um ponto importante que ele fala que o fundo possuía o fechamento de março de 2023, uma taxa média ponderada de 10,9 ao ano. Essa taxa considerada descota o patrimônio de 9,24. Dando que encontra-se com cerca de 5% descontado, né, pelo preço de mercado, no secundário com o preço de valor patrimonial, a média ponderada passa de 11,8 para o investidor que está comprando o fundo nesses preços, né? Então, isso aí acho que é um ponto bem interessante. Aqui tem um guide de distribuição de rendimento, como temos falado, né? O relatório recente, ressaltamos cerca de 14% do patrimônio do MCHF11 está alocado em estratégias que estão envolvendo o desenvolvimento de ativos por exterior de ganho de capital. Esses ativos têm processo de maturação. O ponto a se destacar é que durante o período dessas alocações não pagam rendimentos mensais. O que significa que o atual patamar de dividendos entre o MCHF11 representa fluxos mensais advindos de 87% do fundo. Então ele tem condição de ter uma melhoria, né? Depois que esses outros 14 começar a performar, vai ter um potencial que isso aí vai dar um aumento do dividendo. Para o primeiro trimestre de 2023, não esperamos ainda nenhum desses eventos, né? Então, no primeiro trimestre de 2023, né? Primeiro semestre, desculpa, até junho, eles não esperam ter esse aumento aí do patamar de cota. Então, eles vão manter a distribuição entre 9 e 11 centavos. Né? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo para a gente já ter consciência que isso aqui não vai parecer uma varinha mágica e vai estar um rendimento de 15 centavos. Aí, falando dos ativos estruturados, né, tem o Asset Allocation, né, como que está a alocação desses, né, do estruturado, crédito, listado, CRIs, né, FIIs, né, de tijolos e caixa. Né, tem agora que caixa está em 4%, para poder ver a oportunidade. A distribuição dos rendimentos, acho que é interessante também. E aqui o resultado que eu DRE. Tá? O resultado aqui de 1.342.579 bateu, né? Acho que esses números são muito certinho. Tá? Janeiro, fevereiro, março, né? Rendimento estruturado. De CRIs aqui, né? Teve um aumento, 1.118.183.643, né? Melhor do que os outros meses anteriores. E o CIS de rendimento também 738.563, melhores que os meses anteriores, sendo que janeiro teve um valor um pouquinho maior, né? Bem maior, na verdade, que era 773 mil. Receita sobre caixa foi o melhor nesses 3 meses, tá? E o ganho de capital nesse mês de março não teve nenhuma venda, nem um giro. Então as despesas estão bem próximas, né, dos valores aqui. E aqui no trimestre, por enquanto, tem um menos 7% de despesa. Tá? Rendimento final, 3.114.926 e o rendimento final por cota 10 centavos. Então nós estamos com uma média aqui muito boa, né, se você for avaliar. Aqui tem a rentabilidade por cota, 1%, rentabilidade por cota anualizada, 12,7%, percentual do CDI bruto, né, 12,81% e percentual do CDI líquido, 96%. Aqui está falando sobre a parte da rentabilidade, né, com a cota e tudo mais, então acho que isso aqui não tem muito o que dizer. Essa tabela consolidada poderia estar um pouquinho melhor, mas isso aí ele se, complementa com as próximas páginas aqui, né? Porque aqui tem aqui o percentual do ativo, né? Então 33,9, 12,4, tal.
Então, tem alguns pontos aqui que são muito exposto, né? Então, isso aí acho que é um ponto de atenção para poder dar uma olhada. Né? Aqui nos demais acho que está tranquilo. Mas esse são o detalhe, né? O ponto aqui, né, dos ativos estruturados, né, que é um fundo imobiliário e tal, né? Ele tem uma permuta, etc, né? Que é um CRI, tudo mais aqui que estão fazendo os investimentos, onde está tendo essa parte do desenvolvimento, que é interessante, que está muito bem explicitado aqui. Talvez um ponto, talvez que, né, eu acho que concordo muito com o professor Baroni, quando ele comenta sobre avaliação de risco, né, principalmente para fundos de desenvolvimento, qualquer tipo de fundo, né, deveria ter uma análise aqui para poder deixar isso mais transparente para os cotistas. É que nem você faz uma análise de projeto, uma análise de desenvolvimento, a parte de risco é um ponto muito importante, porque isso aí transparece, você fica muito mais límpido, né, entre a gestão e os cotistas que entregam dinheiro, né, é a sociedade do ganha-ganha. Mas aqui é um documento muito interessante, que acho que depois vale a pena a gente fazer um detalhado, né, desse documento, tá? Ele não é tão grande como o do MXRF11, mas ele é muito límpido, né? Então ajuda bastante. Só que o que me deixa, dois pontos que deixa a desejar é a parte dos CRIs, né? Poderia ser um pouco mais estruturado ali, apesar que aqui deixa bem bonitinho, né? O relatório. Então é uma coisa bem didática, né? E para poder fazer uma chamada de atenção, mas como um bom engenheiro, né? E analista de sistema, eu gosto bastante de tabelas. Isso aí me ajuda a ter uma visão e ter um norte do volume como um todo. Vamos aqui rapidinho, né? Só para a gente poder levar aqui os dados aqui, né? Como 8.11 hoje, né? Falando de hoje, dia 28/4, né? Teve em 2 anos aqui, teve uma, né? Está bem próximo da mínima em 2 anos, e a máxima em 2 anos foi 10.1, o diminuiu de 16,03, né? E 1,3. Está com uma desvalorização de quase 19%, tá? Mas ele tem uma entrega, né, de resultado, se a gente for pegar aqui, né, bem linear. Então, acho que é um ponto aqui que vale a pena, apesar de, né, nós estamos nesse momento aí bem complicado, né, da parte do risco fiscal, do arcabouço e tentar fazer o chegamento da máquina pública, mas a gente considera que isso aí nunca esteve, né? Os fundos imobiliários, pessoal, reclamam muito dos fundos estão caindo, porque, mas eles estão esquecendo que tem muita oportunidade. A oportunidade de comprar barato, depois a gente vai ter, eu já tive esse sentimento também. Se eu tivesse mais dinheiro para poder empregar, eu faria no passado. Hoje também, eu fiz também, pensando, né, tentar nas entradas, e a gente vai comprando aos pouquinhos, essa série de oportunidades sempre vai diminuindo, e a gente não vai conseguindo fazer a entrada, sempre entrar no momento certo para fazer um gol de placa. Mas comprando aos pouquinhos, né, com o valor que você considera interessante no fundo ou numa ação que você considera que que vai te dar uma rentabilidade no futuro, acho que isso é muito interessante. Ok? Então, né, só para a gente finalizar, não é no disclaimer, as informações contidas não constituem nem tampouco devem ser interpretadas como uma indicação de compra ou venda de ações ou títulos de valores ou qualquer outro instrumento financeiro. Aqui é somente uma aula, né, nem uma aula, né, só uma leitura, né, do relatório gerencial e ajudar vocês aí a fazer algumas interpretações. Dúvidas, pode deixar aqui no comentário. Algum outro fundo que vocês considerem que é importante fazer a leitura, a gente tenta, né, compor, né, dentro do mês aqui, para a gente poder estar fazendo todos esses relatórios aqui. Nós estamos falando de bastante ativos, né? Nós estamos falando de 3 carteiras aqui e mais alguns ativos que a gente está fazendo fora. Ok? Muito obrigado a todos, boa semana, bons investimentos. Tchau, tchau.